domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais uma escola dominical virtual. Quero agradecer a todos que têm compartilhado, aqueles que têm comentado, que têm se inscrito no meu canal. Muito obrigado e que Deus lhe abençoe grandemente. Você está me incentivando a prosseguir ensinando através da internet estas gloriosas lições da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E desta feita vindo aí com um seminário, eu sempre digo um seminário. Você que perdeu alguma dessas lições, aí no meu canal tem todas as lições, desde a primeira lição, porque para você entender este seminário completo, você precisa acompanhar todas as lições. E aí você vai dar seguimento, se você perdeu alguma aula, voltando e acompanhando as aulas que eu tenho postado aí no meu canal. Nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus. E aqui é bom que nós aprendemos, meus queridos, essa lição. Parabéns aí para o comentador dessa lição, que ele vem mostrando que nós precisamos aprender a amar e inserir pessoas. Nós tivemos as primeiras parábolas para nós entendermos o que é parábola, né? A lição passada nós tivemos as 3 parábolas do capítulo 15 de Lucas, e hoje nós vamos estudar sobre a lição de número 6, sinceridade e arrependimento diante de Deus. Nessa lição eu vou estar passando para os internautas que ter uma religião não significa que agradamos a Deus. Então eu vou estar explicando sobre isso. Outra coisa que eu quero falar aqui sobre discriminação ofende a Deus. Eu vou falar sobre discriminação. Nós temos algum tipo de discriminação que às vezes tem sido feita por alguma liderança, por alguns cristãos, e eu vou estar mostrando que isso foge totalmente dos ensinamentos de Cristo. Então discriminação ofende a Deus. Vou falar também sobre lavar as mãos antes de comer, que não era exigido pela lei de Moisés. Vamos falar também do orgulho religioso, que mata a nossa vida, né, e nos distancia de Deus. E o cuidado que nós precisamos ter para não julgarmos segundo a aparência. Também quero deixar aqui os meus agradecimentos ao Carlos Assunção de Souza, a Ilma Coimbra, a Silvana Guedes, a Daniele Martins e o presbítero João da Cruz, por ter feito comentário ali no rodapé ali do meu canal. Muito obrigado a vocês, queridos irmãos, e continue aí me incentivando a levar em frente esse trabalho que espero que venha ajudar muitos professores e alunos de escola dominical. O texto áureo lhe diz o seguinte: e o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23:12. A verdade prática, que é aquela verdade que nós vamos aplicar nessa lição, ela fala: cuidado com o orgulho e a arrogância espiritual, pois ambos são pecados perante Deus e devem ser confessados e abandonados. A introdução ela diz assim: talvez a parábola do fariseu e do publicano seja uma das mais conhecidas. Ela mostra que a dependência humilde diante de Deus, em vez de justiça própria, é a base para a resposta de oração. Muitas pessoas acreditam que Deus deve responder suas orações com base naquilo que elas fazem para Ele. Então vamos quebrar esse tabu aí. Esse grande tabu aí, tem muita gente dizendo: eu tenho crédito com Deus, fulano tem crédito com Deus. Cuidado com isso. O céu não é banco. O céu é o seu crédito, vai ser de acordo com a sua humildade, com o seu reconhecimento que Deus é Deus e
que você não é superior a ninguém. Então essa lição de hoje, nessa introdução, ela vem nos ensinar. O que Deus quer é que nossas orações sejam permeadas de sinceridade e arrependimento. Quando oramos a Deus, devemos confiar em que Ele é e não em quem nós somos. Jesus ensina que são felizes os humildes de espírito, aqueles que reconhecem a sua real condição diante de Deus. Por isso, hoje vamos falar sobre a sinceridade e o arrependimento para com o Senhor. Os tópicos da lição: ponto 1, interpretar. 2, apontar. E 3, contrastar. O objetivo da primeira parte da lição: interpretar a parábola do fariseu e do publicano. Então agora nós vamos interpretar a parábola. Interpretação da parábola do fariseu e do publicano. Estamos diante de uma parábola narrativa indireta simples, ou seja, uma comparação entre dois personagens opostos, o fariseu e o publicano, colocando-os lado a lado. Então nós vemos aqui que Jesus coloca um fariseu, esse homem aí, por exemplo, todo arrogante, que acredita ser melhor do que as outras pessoas, que acredita ser cumpridor da lei, que acredita que seus méritos é baseado naquilo que ele faz, e ele acha que ele está acima das outras pessoas. É o cuidado, essa lição vem nos trazendo para esse cuidado. Somos todos iguais, não há diferença, apenas a diferença é Cristo habitando em nós, vasos de barro na verdade, mas glorioso para Deus. Aí aparece a pessoa do publicano ou do pecador, que aparece no templo, nem conseguindo levantar seus olhos, mas mostrando a sua contrição, o seu arrependimento diante de Deus. Então vem aí essa parábola agora, né? É um conto de Jesus, e Jesus sempre, as parábolas nós vemos que era conforme a cultura da época. Então existia a cultura do fariseu de orar nas praças, de orar no templo, de se aparecer, e aí Jesus vai e conta essa parábola. E aí o que acontece? Jesus está mostrando, Deus resiste ao soberbo, viu, meus queridos? Mas Ele recebe a oração dos humildes. Então, depois de haver ensinado a respeito da necessidade do poder da oração por meio da parábola, né, que vem lá do juiz iníquo, que nós estudamos na lição passada. Então Jesus agora vem e conta essa parábola. Mas por que ele conta essa parábola? O objetivo de Jesus é ensinar a atitude correta na hora da oração. Então, meus queridos, nós somos soldados de Jesus. E esses soldados, eles são treinados a cada dia. Nós precisamos a cada dia ser treinados. Como nós vamos apresentar diante de Deus? Como apresentamos as nossas petições diante de Deus? Então Jesus vem e traz essa parábola para ensinar qual deve ser a atitude correta que nós devemos tomar, qual a posição que nós devemos tomar na hora da oração. Se for posição de arrogância, Deus não vai ouvir. Nós vamos falar de nós para nós mesmos. Nós vamos estar vendo isso no decorrer dessa lição. Então Jesus agora, Ele nos ensina que além da necessidade de nós precisarmos perseverar em oração, nós precisamos também ter uma atitude correta diante dele. Então ter uma religiosidade não significa que agradamos a Deus. Então pense bem, eu sou religioso. Olha, meus queridos internautas, ser religioso não significa que agrada a Deus, porque o fariseu era religioso muito mais do que qualquer um de nós em nossa época. Então essa parábola de Jesus mostra claramente que a religiosidade que ostentamos em nossa vida não significa nada para Deus se não brotar de um coração sincero e se não for de acordo com a vontade dele. Para servir a Deus nós precisamos estar encaixados na vontade do Senhor. Não é na minha vontade, não é do meu jeito, é do jeito que ensina a palavra de Deus.
Então nós não estamos ostentando nas nossas intenções, mas nós precisamos estar voltados, nós precisamos estar plantados pela palavra de Deus, para que a nossa oração ela saia de um coração sincero. 1.1. O fariseu, pertencente a uma das principais seitas dos judeus, muito mais numerosas do que a dos saduceus, e de mais influência entre o povo, os fariseus insistiam no cumprimento rigoroso da lei e das tradições dos anciões. Veja bem que o fariseu, meus queridos, o fariseu, ele queria cumprir a lei à risca. O problema dos fariseus era a exaltação. O problema do fariseu era achar que ele era melhor do que os outros. Mas aí também eles, dentro da lei de Moisés, eles colocaram as tradições que eu vou estar explicando no decorrer desta lição. Então esta classe de fariseus, né, que era identificado desta forma, porque eles se achavam que eles eram o bicho da goiaba. Então o próprio fariseu já significava separado. E ele se separava dos outros povos. E não só dos outros povos, mas também dos judeus. Porque eles se achavam diferentes. Então ele observava as práticas de forma minuciosa. Veja bem que religiosidade. Contudo, eles esqueciam uma das coisas principais do espírito da lei, como se nota na forma como se lavavam antes de fazer as refeições, a forma que eles usavam para lavar as mãos antes de fazer as refeições, no lavar do copo, os jarros, os vasos de metal e as roupas de cama. E eles mantinham ali uma tradição, tem que ser desta forma. E aí o que acontece? Isso não estava inserido na lei de Moisés, foi tradições que eles criaram no decorrer dos tempos. E eles também tinham aquela preocupação em pagar cuidadosamente o dízimo e na observância do dia de sábado. Então a tradição em si, ela não é boa nem é má. Já não causaria nenhum problema se eles realmente amassem a Deus. A tradição deles, se eles não discriminassem as pessoas, não teria nenhum problema. Então em si ela não era nem boa nem era ruim. Deixasse. Mas acontece que eles discriminavam os outros, achando que somente eles estavam fazendo os padrões legais. E é a simples passagem de um costume através das gerações. Então essa tradição é a simples passagem de costume através das gerações, que isso acontece também no nosso dia. Lavar a mão antes de comer não era exigido na lei de Moisés, mas os fariseus e os escribas consideravam que isso fazia parte da santidade de vida. Se você não lavar a mão antes, você não está demonstrando a tua santidade. Então os fariseus colocavam a tradição acima da lei de Deus. A lei mandava que os filhos honrassem seus pais. Então isso incluía sustento financeiro. Mas quem disse que isso eles observavam? Por isso que Jesus disse, olha, que eles não seguiam o mandamento da Bíblia, porque a tradição permitia que essa lei fosse desobedecida. E aí você lê em Mateus 7,11, você encontra Jesus dizendo que eles não observavam o mandamento. 2. O publicano. Os publicanos, geralmente judeus, eram cobradores de impostos que trabalhavam para os romanos. Os judeus consideravam os publicanos traidores e apostatas, porque cobravam os impostos para a nação que os oprimia. Então é interessante essa guerra que existia no tempo de Jesus, em que o governo de Roma contratava próprios judeus para ser exatores, para ser cobradores de impostos. E aí eles achavam que esses publicanos eram pecadores e traidores. Eu fico pensando, não é muito melhor ter um irmão nosso num cargo de cobrança de impostos do que ter um estrangeiro? Mas parece que eles não compreendiam essas coisas e por isso eles odiavam os irmãos patriotas, né? Porque eram cobradores de imposto para Roma. Então o publicano não era considerado um religioso, mas eles tinham um coração que agradava a Deus. Então o orgulho religioso mata nossa vida com Deus.
ou achar, eu não posso achar que eu sou melhor do que qualquer outro de qualquer outra religião. Ah, eu não sou como fulano da igreja tal ou de igreja tal. Quando eu chego a esse ponto, eu estou me equiparando ao fariseu. Eu estou com os mesmos pensamentos do fariseu. Então, o que Deus quer? Deus quer um coração aberto. Ele disse que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós vimos na lição passada as 3 parábolas que vem trazendo, inserir. Querido professor, querido pastor, se você não está trabalhando de forma a inserir pessoas que elas se arrependam e venham para Jesus, então você está fazendo algo que não vai estar de acordo com a palavra de Deus, porque nós temos que inserir. Nosso problema não é distanciar nem excluir pessoas. Nosso objetivo é buscar almas para Cristo. Então os publicanos ou pecadores, né, eles eram julgados como pessoas de um caráter muito baixo. Então muitos desses publicanos eram injustos. E aí eles acabavam se enriquecendo, extorquindo o seu povo. E aí por isso também havia essa rixa entre os fariseus e os publicanos. Os publicanos, eles sempre eram classificados entre os pecadores. Os pagões e as meretrizes, quer dizer, faziam parte do mesmo grupo aí dos publicanos. E aí criava-se aquela murmuração entre os fariseus pelo fato de Jesus sentar com eles e comer com eles. E aí chama a atenção o fato de Jesus ainda ter escolhido Mateus, que era um publicano, para fazer parte do apostolado de Jesus. Então, meus queridos, Jesus vem inserir pessoas. Essas lições vêm trazendo uma forma mais fácil de nós entendermos as parábolas, e também mostrando que nós precisamos amar mais, que nós precisamos nos preocupar em resgatar almas, em inserir pessoas, e nos alegrar com aqueles que abrem o seu coração para Cristo. A oração, 3, a oração. Os judeus da cidade de Jerusalém tinham o costume de fazer orações nas horas costumeiras, 9 da manhã e às 15 da tarde, ou às 3 da tarde. Entretanto, mesmo fora dos horários regulares, havia pessoas orando no templo. Um fariseu e um publicano subiram ao templo com o fim de orar na mesma hora. Então Jesus agora, meus queridos, Jesus além de ser Deus, ele colocava as palavras de maneira prática, de maneira que as pessoas pudessem entender o que ele queria. A parábola está dizendo, Jesus disse, olha, eu não quero exaltados nesta missão, eu quero os humildes. Deus dá graça aos humildes, Deus resiste soberbo. E aqui ele coloca que 2 homens foram orar. E aí ele vai mostrar que um se via como aquele que servia a Deus, e o outro se via como um miserável pecador. E acontece que aquele que enxerga as suas misérias saiu com a oração respondida. Então, como nós já dizemos, os aspectos religiosos e moral que reinavam no judaísmo daquela época fazia com que houvesse uma grande distância entre essas duas classes do povo, fariseu e publicano ou pecador. O fariseu, como eu estou mostrando para vocês, como nós estamos comentando, era tido como um homem que cumpria a lei com rigor exemplar. Eles achavam que eles eram o modelo. Estava ali entre eles um modelo que era Cristo, mas eles achavam que eles eram um modelo. Nós temos que ter muito cuidado. Muitas vezes nós estamos pegando no pé de muitos irmãos, porque nós estamos querendo ser o espelho, nós queremos que eles olhem para nós e seja como nós somos. Não é assim, meus queridos. Nós precisamos amar as pessoas de maneira que elas possam conhecer a palavra de Deus, não que elas sejam um modelo. Porque eu não faço isso, aquela pessoa está fazendo, então está errado, porque ela não seguiu eu que sou o modelo é Cristo. Então nós vemos que o publicano, que era considerado uma pessoa que vivia em grandes pecados, em grandes vícios, então ele era, mesmo sendo judeu, ele era comparado a uma pessoa gentil, uma pessoa que não fazia parte do povo de Israel. Então essas duas figuras, elas estão agora orando juntas, à mesma hora no templo.
que eu acredito, não sei nem se a tamanha discriminação do fariseu, se eles conseguiriam orar perto de um publicano ou de um pecador. Eu acredito que eles nem conseguiam. Mas Jesus traz essa parábola, né? Para que as pessoas comparem. Jesus traz dois homens, um fariseu e um pecador ou publicano, que agora vão orar a Deus. E aí mostra, um reconhece as suas falhas, mas o outro se exalta. Então Jesus está dizendo, olha, o reino do céu é dos humildes. O reino dos céus é daqueles que não discriminam. Discriminar pessoas, meus queridos, ofende a Deus. Não faça isso, não discrimine. O objetivo da segunda parte da lição: apontar os males do farisaísmo e da hipocrisia. Então agora nesse ponto nós vamos estar apontando, né, que a hipocrisia do fariseu faz mal, os males que traz a ser fariseu, como a hipocrisia, porque os dois não tem como ser hipócrita se não ser fariseu, não tem como ser fariseu se não for hipócrita. Então, porque falsos e hipócritas, né, são aqueles que tudo fazem com palavras, mas na realidade nada fazem. Já dizia o pensador Demócrito. O ponto 1 diz a postura do fariseu no momento da oração. Inicialmente, a parábola contada por Jesus se detém no fariseu com o objetivo de dizer como este formulava a sua oração. De acordo com uma das interpretações, o fariseu postou-se em local isolado e ali orou. Lucas 18:11. O texto enfatiza a posição distinta, separada do fariseu. O fariseu, até seu modo de orar é diferente. Ele tem aí até o seu jeito de como ele vai orar. E aqui a palavra diz que ele postou-se de maneira que chamava a atenção e atraía sobre si os olhares de todas as pessoas que passavam. Quer dizer, ele quer ser visto. O fariseu, ele quer ser visto. E aí ele ora como todos os devotos judeus, de pé, com os braços erguidos e cabeça levantada. E aí ele agradece a Deus. Então esta é a forma clássica da oração bíblica judaica: o louvor e o agradecimento a Deus. Só que o posicionamento, a forma de orar, poderia agradar a Deus, mas o seu coração estava discriminando aquele que estava do seu lado. Então o fariseu, ele, antes de tudo, ele agradece a Deus por estar isento dos vícios dos outros homens, e em seguida porque é rico em obras meritórias. Quer dizer, bem, muitas vezes na vida, meus queridos, nós vamos muito bem, mas aí chega um momento que nós acabamos tropeçando. Nabucodonosor vinha muito bem, mas chegou um momento que ele tropeçou, e aí, por exemplo, as posições agradariam a Deus, mas em seguida o fariseu se esquece de Deus e começa a falar dos seus méritos, enquanto o publicano nem sequer levantava os seus olhos. Então, meus queridos, nós precisamos examinar cada dia se estamos fazendo conforme a vontade de Deus, desde o nosso louvor no culto, desde o nosso assentar, levantar. Estamos fazendo aquilo que agrada a Deus? O importante, meus queridos, é que a lição ali traz que ao discriminar alguém e achar que somos superior, nós perdemos todo o relacionamento que nós temos com Deus. A palavra, Jesus está dizendo: eu não quero relacionamento com pessoas que procedem como o fariseu. O meu coração não está voltado para ele. Eu não quero relacionamento com aqueles que discriminam pessoas, mas eu quero relacionamento, ainda que a pessoa saia de lá do monturo, ainda que a pessoa saia lá do pior local, mas que chegue-se a mim, abra o seu coração, reconheça as suas falhas e volte a mim. Eu estou pronto a perdoar. Jesus está mostrando o diálogo comigo. Jesus está dizendo, é daqueles que reconhecem o seu estado, daqueles que se prostra, reconhece os seus erros
e sabe amar e não discrimina outras pessoas. Então eu estou falando muito porque esta lição vem mostrando o discriminar faz nos afastar de Deus. Então nós vemos que nessa parábola alguns autores eles mostram exemplos de oração cujo teor é similar à do fariseu da parábola. Isso, porém, não justifica a atitude e nem a torna aceitável. Quer dizer, havia muitas coisas similares na época, mas isso não justificou e nem fez com que Jesus aceitasse. 3. A oração arrogante. O fariseu diz a respeito de si mesmo o que era rigorosamente verdadeiro, mas o que o motivava a orar era completamente errado. Não existe nenhuma consciência do pecado, nem da necessidade, nem da humildade, nem da dependência de Deus. O fariseu quase comete a loucura de parabenizar a Deus por ter um servo tão excelente como ele. Depois de suas primeiras palavras, não se lembra mais de Deus, mas apenas de si mesmo. Então, meus queridos, aqui o nosso comentador ele diz que o fariseu só faltou orar e dizer: Deus, eu te parabenizo por tu ter um servo como eu. Então ele, no início ele lembra de Deus, mas depois ele colocou Deus em segundo plano e colocou um quadro das suas ações e como ele procedia, e que ele era um homem honrado e diferente dos demais. Então o centro de sua oração era o que ele faz e não o que Deus faz. Então a oração do fariseu inicialmente mostra quem ele é. Em seguida ele passa a destacar as obras excedentes, ou seja, as mais que ele realizava. Deus está vendo tudo que nós fazemos, meus queridos. Nós não precisamos estar mostrando para Deus aquilo que nós fazemos para poder diminuir aquele que está do nosso lado, foi o erro. Porque se nós orássemos a Deus, Deus, tu sabes o que eu tenho feito para ti, e não discriminasse, não odiasse, porque Jó orou e Jó disse a Deus: tu me pesa em balança fiel, tu vai ver a minha sinceridade. Só que Jó não tinha discriminação. Meus queridos, nós estamos discriminando. Nós discriminamos pessoas por vários motivos. E aí nós temos que ter o cuidado. Porque aqui o fariseu, ele começou a se destacar diante de Deus e humilhar aquele que estava próximo. Como você está orando? Você que é servo, como você está orando? A oração do fariseu. Ele disse: ó Deus, eu graça te dou, porque não sou como os demais homens. Isso é tipo de oração de fazer. Cuidado com o exaltamento. Porque quando você se exalta, você é humilhado perante Deus, porque Deus não te ouve. Então o fariseu mostrou o quanto estava distante de Deus, quando exaltou suas próprias obras como sendo, na visão dele, o motivo de Deus o aceitar em sua presença. Deus, tu precisa me aceitar porque eu sou desta forma. Meus queridos, Cornélio era bom, a Bíblia falou. A Bíblia fala de Cornélio que a oração, eu orava, dava esmola, fazia jejum, era um homem que na visão desse fariseu talvez seria perfeito, mas precisou que Pedro fosse lá falar de Jesus para ele. A arrogância. Então quando Jesus disse que o fariseu orava de si para si mesmo, mostra que Deus não o ouvia, pois o seu orgulho matara sua comunhão com Deus. Meus queridos, tira o orgulho. Para de querer fazer as coisas para se aparecer. Eu sempre digo, meus queridos, o seguinte: se você ora às madrugadas 2, 3 vezes, é segredo teu com Deus. Não vá para a igreja dar testemunho que você está orando de madrugada. Leva a tua vida sigilosa com Deus. Se o teu joelho é cascudo, se o teu joelho tem as marcas de Cristo, não precisa estar exibindo, puxando a calça e mostrando como é o meu joelho, porque aí você entra na mesma altura do fariseu, no mesmo comportamento farisaico, e acontece aí você perde. Aí você fica fazendo um trabalho de você para você mesmo, porque você perde a comunhão com Deus. Não está olhando para o teu joelho escalejado, se é para você tocar campainha, se é para você mostrar para as pessoas. Ah, eu podia mostrar aqui meu joelho para vocês. Deixa teu joelho calejado aí, que você terá a recompensa.
Não faça nada para se aparecer, porque na obra de Deus é diferente. O maior é serve de todos. Então, meus queridos, nós vemos aí que esse fariseu aí, ele queria estar acima de tudo e queria que Deus o aceitasse pelas suas qualidades. O objetivo da terceira parte da lição: contrastar a postura do publicano em relação à do fariseu. Agora nós vamos colocar uma próxima da outra, né? A sinceridade do publicano. Nós vamos estar vendo a oração do publicano. O cobrador de imposto parece não estar à vontade no local de culto. Ele não está apto nem mesmo para assumir o comportamento normal de quem ora. Lembra que nós vimos lá? O fariseu erguia as mãos para cima, olhos para o céu, que seria a posição ideal. Mas agora o publicano, olhando para a sua miséria, ele não se achava em condições nem de se posicionar para orar. Então aí o que acontece? Ele se posicionou totalmente diferente, olhando para a sua necessidade de um perdão. Então agora o que ele faz? Ele bate no peito, como aquele que está numa situação de desespero. Eu estou desesperado, Deus tem misericórdia de mim. Ele suplica com a forma do pecador que não sabe fazer o elenco de seus pecados. Senhor miserável, Deus, tenha compaixão. E a oração do pobre que confia totalmente em Deus: eu necessito de ti, Senhor. A oração dele é a oração do pobre necessitado que tem necessidade de Deus. E ele exclama aí com profunda dor. E ele diz: Deus tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Então, meus queridos, não precisa falar muito. Então, nessa breve, porém sincera e humilde oração, a ênfase recai sobre a palavra: sou pecador, tenha misericórdia de mim. Jesus está ensinando, meus queridos, nessa parábola. Jesus ensina a não discriminar e nos ensina a orar com inteligência. Orar de maneira que nós sejamos alcançados e sejamos ouvidos por Deus. Muitas orações, meus queridos, não conseguem chegar a Deus porque nós discriminamos, nós nos exaltamos, nós não perdoamos. Aquele que não perdoa também não tem suas orações ouvidas por Deus. Então você precisa aprender a perdoar, você precisa aprender a não discriminar. 2. Sinceridade e arrependimento. Além de golpear o próprio peito, o publicano nem conseguia levantar os olhos. O termo grego utilizado é uma expressão forte e definida para uma contrição dolorosa e arrependida, tal como aparece em Lucas. Então Jesus continua dizendo: eu vim buscar, não foi o justo, aos pecadores, é aqueles que reconhecem que necessita de um Salvador. Eu vim para eles. O publicano, ele não consegue formular palavra, né? Ele tem consciência de sua condição, por isso ele prostra-se em sinal de sinceridade e arrependimento. É um coração sincero que Deus está esperando de nós, que Deus espera de você. Deus espera que você possa divulgar a sua palavra, amar pessoas para que elas possam sentir seu estado de miséria. E aí também fazer parte desse povo que vai morar no céu. A sua condição o permite apenas render-se inteiramente nas mãos de Deus. Então ele sai da oração aliviado. Então, meus queridos, é possível notar pela maneira que se comportou o fariseu que todos os seres humanos eram pecadores, mas que apenas ele era justo. Então, de forma contrária, quando o publicano ora, quando ele faz sua confissão, todos para o publicano era justo e somente ele era o pecador, e aí ele sai justificado. Então, nisso também vemos a comparação entre ambos. 3. A oração aceita. As pessoas que ouvem atentamente a narração de Jesus talvez tivessem esboçado sinais de aprovação, inclinando-se para a atitude do fariseu. Porém, num dado momento, o mestre desconcerta a todos os ouvintes com uma conclusão inesperada.
Então aqui o nosso comentador está dizendo, quando Jesus começou a falar, contar esta parábola, fazer esta parábola, os seus ouvintes ficaram talvez admirados, quando ele dizia que o fariseu dizia: Deus, eu não sou como os demais homens pecador e tal. Mas depois quando Jesus conclui dizendo, né, da forma que o publicano orava, e dizendo que ele levantou justificado, e o outro continuou no mesmo estado que estava. Então aí as pessoas viram que havia uma grande diferença, que não era a oração do fariseu que comovia o coração de Jesus, mas era uma oração de um pecador arrependido. O publicano, que era odiado por todos, isto é, o pecador recebe o dom de Deus, a justiça, ou seja, o perdão e a misericórdia divina. Veja bem, meus queridos, que a forma que você se comparece perante o Senhor muda a tua vida. A forma que você dobra os joelhos e fala com Deus muda a tua vida. Então por isso nós precisamos nos pautar naquilo que Jesus nos ensinou. Nós precisamos pegar essa lição, essa parábola do fariseu e do publicano, e colocar como espelho diante de nós, para ver de que forma nós estamos nos posicionando para falar com Deus. De que forma nós estamos procedendo. Porque o fariseu, ele ostentava a justiça perante Deus. Ele mostrava suas conquistas pessoais. E aí o que acontece? Ele não obteve o mesmo favor. Agora o publicano foi diferente. Recebeu o favor divino como dom misericordioso de Deus. Então, meus queridos, o ensino da parábola se torna muito profundo quando destrói os julgamentos que as pessoas fazem, baseadas na aparência das pessoas. Então, meus queridos, a aparência engana. Nós olhamos as pessoas, às vezes, uma pessoa que não está num traje elegante, quando ele chega na igreja, ele é discriminado. E quando a pessoa entra de gravata e paletó, ou bem arrumado, ele é chamado para pegar os primeiros assentos. Cuidado com isso, porque muitas vezes você pode estar honrando ou discriminando. Honre a todos iguais, porque aí você está fazendo a obra de Deus. Porque esta é a verdadeira justiça, né? Porque essa verdadeira justiça é proveniente de Deus. Então assim a oração aceita é de quem? É a do publicano. O fariseu não teve aceitação. Ele vem permeado de sinceridade e arrependimento diante de Deus. Sinceridade. Então por isso, o que faz? Ele volta para casa. De que maneira? Justificado. Ou seja, ele volta perdoado. É inocentado dos seus pecados. E agora ele tem uma vida nova com Cristo. Então os princípios, meus queridos, por trás de toda a parábola está muito claro. Aquele que se exalta será humilhado. Seja você pastor, seja você professor de escola dominical, seja você aluno, seja você quem for. Toda vez que você se exalta, você é humilhado. Cuidado quando você está fazendo as coisas e você diz: eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí Deus vai ficando para trás. E eu tenho visto isso muito nos nossos púlpitos. E por isso eu digo: irmãos, cuidado. Deus não aceita que o homem tome o seu lugar. Então que ninguém possua algo de que possa se orgulhar diante de Deus, mas que dê glória a Deus em tudo. Porque quem se humilha vai ser exaltado. E agora o que acontece? O pecador arrependido que humildemente busca a misericórdia de Deus, certamente o que acontecerá? Ele encontrará. Conclusão: o fariseu representa aquele tipo de pessoa que ora bastante, mas não tem uma atitude sincera. O publicano representa aquele tipo de pessoa que, com sinceridade e arrependimento, se prostra diante do Pai e por isso encontra favor. O fariseu deixou o templo da mesma maneira que entrou nele. Quem se humilhando curva-se até o pó será amorosamente conduzido ao coração do Pai. Quero agradecer a todos os internautas e dizer para vocês muito obrigado por me acompanhar nestas aulas de escola dominical virtual. E dizer a vocês, convide outros para
também fazer parte deste canal que está acompanhando esta escola através da internet. Todas essas lições estão aí no meu canal. Entra aí no link, dá um clique, ele vai abrir o meu site. Aí nós temos CPAD ou Betel. Você dá um clique, você abre, você entra aí, você vai rolando o mouse e aí nós temos o link da lição. Dá um clique no link, ele vai começar a baixar aqui do lado. Depois que baixar é só você dar um clique e aí você já está com a lição aí pronta para você ministrar sua aula e fazer as modificações que você se interessar. Agradeço a todos vocês e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.